e não temos aquela iniciativa corajosa de enfrentar as coisas, ao invés de ficarmos acuados. Somos diariamente bombardeados por pensamentos, por situações contrárias, por pessoas que são usadas pelo diabo para nos parar, para tentar nos parar. E nós às vezes ficamos acuados, ficamos retraídos. Mas eu quero dizer a você que Deus te chamou para ser usado. Deus te chamou para ser usado. E muitas vezes perdemos grandes oportunidades, porque nos deixamos ficar acuados pelas circunstâncias, ficamos encolhidos. Mas sabe que Deus derramou sobre você um espírito de poder, de amor, de moderação. Você é ousado. Sabe por quê? Porque o Senhor habita em você. O Espírito habita em ti. Não perca oportunidades que Deus já preparou para você. Por ficar acuado pelas circunstâncias, por deixar que situações adversas ganhem uma ascensão, enquanto você fica só observando as coisas acontecerem e não tem nenhuma atitude para dizer: ei, pai, parou, acabou. Deus está comigo. A sua palavra funciona. Eu tenho fé no meu coração. Eu faço parte do reino de Deus. Eu não vou deixar escapar nada daquilo que Deus tem para mim. Essa postura de fé, essa virtude de fé, chamada por Paulo de Espírito da fé. Espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Tendo é uma ação contínua. Vai ter um botão esse aqui assim. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Com ele, creio, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Nós cremos. Meu irmão, você tem que falar. Você tem que falar. O Espírito da fé é uma atitude, é um comportamento, é uma postura de alguém que está crendo naquilo que Deus diz, não abre mão da palavra, permanece firme e não desiste jamais. Jamais se entrega às circunstâncias, jamais se entrega às adversidades. Você é mais forte do que você imagina. O poder de Deus é tão grande, meu irmão, que se você olhar para Jesus e confiar na palavra de Deus, você vai ver o poder de Deus agir sobre a sua vida. Você verá portas abertas. Você verá grandes coisas acontecendo sobre você. A bênção do Senhor se manifestando em maior medida sobre a sua casa. Porque essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Cada um de nós. Não existe filhos preferidos, não existe filhos prediletos. Deus tem coisas grandes para o seu povo. Amém? É tempo de viver coisas grandes. É tempo de olhar e ver o que Deus tem reservado para nós. O que os seus olhos podem enxergar? O que os seus olhos podem enxergar? O que os seus olhos podem enxergar pela fé? Sabe que nós temos que ter visão espiritual? A visão espiritual deve ser muito aguçada em nossas vidas, mais do que a visão física. Às vezes sabemos que está perto e começamos a agir movidos por aquilo que está à nossa volta. Somos animados, somos estimulados por aquilo que acontece no dia a dia. E chegam más notícias às vezes, e nós, ao invés de ficarmos com aquilo que Deus tem para nós, nos abalamos. Deixamos que essas coisas tenham uma penetração na nossa mente. Passamos tempo pensando nos problemas, passamos tempo pensando nas dificuldades, e não nos posicionamos firmes naquilo que Deus fala. Irmãos, Deus disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A palavra fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais
do que tudo quanto pedimos e do que tudo quanto pensamos. Quantos pedem algo a Deus aqui? Quantos pedem? Peço coisas para Deus. Eu peço. Deus é poderoso para fazer mais. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que Paulo também diz em Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede, quanto você pensa. O que você tem pensado? A sua mente tem se tornado um ambiente onde Deus tem autoridade, onde Deus tem espaço, onde a palavra de Deus tem espaço para ocupar. A sua mente tem se tornado um ambiente onde o Senhor pode colocar visões. Você consegue pensar, ao invés de pensar nas adversidades e das circunstâncias, começar a pensar no que Deus preparou para você? A nossa fé está na palavra, a nossa fé está na verdade. Uma pergunta que você tem que fazer quando você passar por qualquer situação, na igreja, no ministério, no trabalho, na faculdade, enfim, no casamento, na sua família, enfim, é fazer a seguinte pergunta: isto é a verdade que Deus tem para mim? Esta é a palavra que Deus tem para mim? Esta é a palavra que Deus tem para mim? Você sabe que a palavra ela cria situações, ela manifesta realidades espirituais. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele disse: haja e ouve. É a palavra que tem o poder para criar. Palavra de Deus. Fala comigo, palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela tem muito poder. Agora, sabe que você pode falar a palavra de Deus? Estou falando palavra poderosa em você mesmo, mas a palavra de Deus tem poder para criar. A palavra de Deus tem poder para mudar situações. A palavra de Deus tem poder para curar. A palavra de Deus tem poder para manifestar aquilo que você acha impossível, mas que por causa do poder da palavra vai se tornar possível. É a palavra de Deus. Deus quer que você deixe essa palavra tomar conta da sua mente, que você blinde a sua mente das palavras do diabo, da voz dos problemas, da voz das circunstâncias. Vou te falar uma coisa: as circunstâncias, os problemas têm voz. Você tem que calar isso. Como? Com a palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que você possa pedir ou pensar. Isso é um convite para pensarmos a palavra de Deus. Isso é um convite para pensarmos na palavra de Deus. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É um detalhe muito importante: conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, há um poder que opera em nossas vidas. Meus irmãos, há um poder que opera na igreja. Há um poder disponível para nós experimentarmos o sobrenatural. O sobrenatural. Eu dou essa palavra no meu coração. Deus quer nos levar a viver o sobrenatural. Aquilo que vai além do que você pode produzir, do que a sua força pode manifestar, do que a sua sabedoria e o seu intelecto pode trazer experiência. Deus pode fazer muito mais. É a bênção do Senhor que fará você prosperar. É a bênção do Senhor que fará esta igreja prosperar. É a bênção do Senhor, é a força do Espírito, é o fluir de Deus. Estamos aqui ministrando uma palavra para que as pessoas tenham suas mentes renovadas, para que parem de pensar sempre no pior cenário, do relatório que o médico trouxe até você. Tem pessoas que definem doentes pelo relatório médico,
Eu respeito a opinião médica. Os médicos não estão contra Deus. Eles estão aí para ajudar as pessoas. Mas há uma verdade espiritual que está acima da verdade natural. E quando o médico diz, meu limite é aqui, Deus diz, em mim não há limites. Em mim não há impossibilidades. Enquanto o mundo diz, o Brasil está quebrando, o governo está quebrando o Brasil, e muita gente está desempregada, muita gente está sofrendo financeiramente, a palavra diz que o Senhor te abençoa. É a riqueza dele, é a riqueza dele em glória, que vai suprir a sua necessidade. Nós temos que nos posicionar como filho de Deus, como herdeiro de Deus, e sobretudo agir como filho de Deus. A Bíblia diz, conforme o seu poder pede em nós. Meu irmão, isso é muito tremendo. Nós temos que começar a deixar que a palavra de Deus tenha influência sobre a nossa mente. Deixar que a palavra de Deus ganhe acidência sobre a nossa mente. Deus coloca os seus pensamentos. Nós temos que pensar como Deus pensa. Nós temos que falar como Deus fala. Nós temos que deixar que a palavra de Deus flua através de nós. Jesus, ele era o verbo, a palavra que se fez carne. Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Sabe, cada um aqui deve ser um canal para que a palavra de Deus alcance a sua vida e outras pessoas. Quando você atende para aquilo que Deus diz, você torna-se em certa medida uma palavra de Deus. A palavra de Deus ambulante também. Paulo fala sobre Cristo em nós, sobre Cristo viver em nós e através de nós. É quando a palavra tem tanto espaço na sua vida, porque você é alguém tão envolvido com os planos de Deus, com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, que a sua ação natural, o seu agir e as suas reações são impulsionadas pela verdade, pela palavra de Deus. Meu irmão, tem uma mentira pode prevalecer contra a verdade. Tem uma mentira. Eu disse há pouco aqui, repito, a pergunta a se fazer quando você passar qualquer situação no seu dia é a seguinte: isto é a verdade que Deus tem para mim? Esta é a palavra que Deus tem para mim? Esta é a vontade de Deus para a minha vida? Ele quer isto realmente em minha vida? Se a resposta for não, me garanto, há uma palavra de Deus liberada para você. Há uma palavra de Deus liberada para você. Sabia que Jesus é a porta aberta? Jesus é a porta aberta. Fala, porta aberta, para que você entre, para que você saia, para que você encontre pastagem, para que você não fique sofrendo desnecessariamente, para que você não ande como andam aqueles que não conhecem a palavra de Deus e que dizem que é a vontade de Deus, que eles ficam sofrendo. Deus colocou uma doença em mim, Deus está me provando, Deus me quebrou financeiramente para que eu possa me voltar para Ele. Como Deus não está ocupado em operar como um diabo na sua vida. Deus não é o diabo, Deus é bom, amém? Amém. Deus não é o diabo. Tiago diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago 1, 16 e 17. Tiago 1, 16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Todo mandado, todo dom perfeito são do alto, descendo para as luzes, descendo para você, meu irmão. É que não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não há nada nem parecido com o mal. Pois segundo o seu querer, versículo 18, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabe o que é isso? Simplesmente o melhor.
Você é simplesmente o melhor de Deus sobre esta terra. Repita comigo: eu sou o melhor de Deus andando sobre esta terra. Aleluia! Você é o melhor de Deus. E você não vai andar com aqueles que não conhecem a palavra, justificando o fracasso, se conformando com o mal, se conformando com as coisas ruins que acontecem, achando que é uma espécie de propósito, de mistério. Eu não entendo, mas Deus tem alguma coisa desse negócio. Irmãos, Deus tem, sabe o quê? Liberdade, paz, saúde, provisão. Deus tem alegria para você. Aleluia! Deus tem alegria para você. É isso que Ele tem. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai ficar como os demais que não conhecem a palavra, justificando. Não. Você vai ficar firme. Você vai se opor ao mal. Deus nunca ensinou ninguém a aceitar o mal. Aceitar o mal não faz parte do ensinamento de Jesus e dos apóstolos, mas faz parte de muitos ensinamentos hoje, de muitas igrejas, a aceitar o mal. Mas você não foi chamado para aceitar o mal. Você foi chamado para enfrentar o mal. Amém? E quando você começa a olhar para a palavra de Deus, olhar para a palavra de Deus, olhar para Jesus e a porta, onde você entra, sai e encontra pastagem. Eu sei como está a sua vida hoje. Se você está provando um tempo de servidão, um tempo de escassez, um tempo de pressão emocional, um tempo de dificuldades, seja com as cores de dificuldades da sua vida, um tempo de muitas dificuldades diversas, e tem abalado e paralisado, e deixado angustiado, muitas vezes deixado você sem ânimo. Tem muita gente no Evangelho, irmãos, desanimada. Mas sabe o que precisa da sua alegria? Eu não sei como você chegou aqui essa noite, ou como você está, mas o que eu sei, em Jesus, você entra e você encontra pastagem. Ele tem pastagem para você. Ele é o seu pastor. Ele diz: nada te faltará. Não é talvez, quem sabe, talvez não. O Senhor é o meu pastor, é o que diz o Salmo. Nada me faltará. Nada. Ele te faz repousar. Ele te faz descansar. Ele te faz deitar em pastos verdejantes. Te leva para águas tranquilas, águas de descanso. Ele refrigera a sua alma. Eu vou dizer que ele refrigera a sua alma. Irmão, receba refrigério da sua alma. Refrigério da alma é um direito de todo filho de Deus. Pastor, você não sabe como está a minha alma, está angustiada. Eu tenho vivido dias de muita pressão, de muita angústia, tristeza. A gente se nem explicar o que está acontecendo, eu só estou mal. O Senhor tem refrigério para você. Ele tem paz para você. Ele tem paz para a sua alma, tem paz para a sua mente. Ele tem força para o seu corpo. O Senhor renova a sua força física, meu irmão, em nome de Jesus. O Senhor renova a sua força emocional. O Senhor renova a sua força espiritual, em nome de Jesus. Você está num ambiente de renovação. Esta igreja é um lugar de renovação de forças. É um lugar onde Deus se manifesta. Irmãos, Deus está se movendo agora sobre esse lugar. Deus está agindo agora sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A unção do Espírito está agindo agora nesse lugar. Somente receba, se deleite, se alegre. Agradeça a Deus pelo que Ele está fazendo na sua vida agora. Aleluia! Isso é receber. Vamos aprender a receber do Pai essa noite ainda mais. Receber, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado, Pai, por estar nesse lugar. Obrigado por o Senhor estar agindo nesse lugar. A tua unção está aqui nesse lugar, se manifestando. Eu não vejo, mas eu sei, Senhor. Eu te agradeço pelo que eu estou recebendo. O Senhor está
está operando na minha vida. E eu sou grato pela sua operação. Eu sou grato, Pai. Estou sendo tocado pelo seu Espírito. O peso está sendo tirado. Aleluia. Eu garanto a você, irmãos, situações que estão atormentando alguns aqui. Elas estão caindo por terra no nome de Jesus. Deus sempre abençoou o seu povo. Sempre abençoou o seu povo. O povo de Israel saiu do Egito. A Bíblia fala que saiu do Egito com prata, saiu com ouro, e entre eles não havia um só inválido. Aleluia. Aleluia. Ouve, você é muito bom. É muito bom. Estamos numa aliança superior, com base em maiores e melhores promessas. O que isso quer dizer? Estamos numa aliança superior, conforme Hebreus 8:6, firmada em maiores e melhores promessas. Isso quer dizer que tudo que tinha no Velho Testamento, de bênção para nós, e ainda mais. Ainda mais. Sabe como é que eu sei disso? A palavra mostra. Jesus manifestou estas coisas. Jesus, qual é a teologia de Jesus? Qual é a teologia de Jesus? Olha para ele. Olha o que ele falou. Olha o que ele manifestou. Olha como ele agia. Não há dúvida em Jesus. Não há dualidade. Não há esquizofrenia. Quando ele via alguém doente, o que ele fazia? O que ele fazia? Ele curava, meu irmão. Não havia esse conflito teológico. Dizer, não, Deus cura se quiser. Deus cura se for a vontade dele. Não, porque Deus não tem um espírito. Não existe isso. Em Jesus, todas as dúvidas são sanadas. Ele nem dialogava sobre essas coisas. Ele agia. Muitas vezes ele explicava tudo. Mas ele mostrava a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Conforme eu ouço, assim faço. Eu não faço por mim mesmo o que eu faço, mas é o Pai que permanece em mim, que faz as suas obras. Irmão, eu posso ver as obras do Pai em Jesus. Eu posso ver a vontade do Pai em Jesus. Eu posso ver o quanto Ele é bom, o quanto Deus é bom em Jesus. Eu posso ver o quanto Deus cura em Jesus. É bom reforçar essas coisas, porque o único evangelho que eu conheço foi o evangelho que Jesus pregou e que os apóstolos pregaram. Isso é a teologia melhor do mundo. O evangelho que inclui poder, milagres. O evangelho que inclui a manifestação de Deus suprir necessidades, multiplicando pães e peixes. Amém? No profeta ali, a abundância da pesca maravilhosa, Deus sempre agindo para suprir, não deixando nada faltar, meus irmãos. Nós temos que seguir os passos de Jesus, falar como Ele falou, viver como Ele viveu. Ele viveu um nível de vida espiritual muito elevado. Você não vai conseguir viver desse nível de vida tão elevado quanto ele. Ele foi perfeito, mas eu lhe garanto, tudo aquilo que Ele manifestou é a vontade do Pai para você. Pode ser que você não viva a altura dessa vontade. Pode ser que você não prove tudo aquilo que Deus tem para você. Mas Deus não falhou. O Cristo nos convida a estarmos mais apegados à palavra, a nos posicionarmos como cristãos corajosos, não deixar que as circunstâncias controlem nossos pensamentos, controlem nossas palavras. Não podemos agir controlados pelos problemas. Meu irmão, você está acima deles. Quando você age controlado pelos problemas, você está se igualando a eles. Você não está igualado aos problemas. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. É isso que Efésios 1 mostra. Você está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2. Efésios 2 fala isso. Efésios 1 também diz que Cristo está acima de principados e potestades, de poder, de domínio,
todo mundo se possa referir, não só no século presente, mas também no vindouro. É assim que diz Efésios 1. Amém? Sim ou não? Efésios 1. Então vou colocar a Bíblia aqui, não, né? Tem como colocar? Vamos ler rapidamente. Efésios 1, 20. Coloque aqui rapidamente. Quero mostrar para vocês aqui. Efésios 1, 20. Tem como colocar? Senão eu posso ler aqui para você. O qual tem a versão atualizada, tem essa versão está mudando. O qual exerceu ele em Cristo. Ele vem falando do poder de Deus. Coloca atualizada. O qual exerceu ele em Cristo. Está falando do poder de Deus que exerceu em Cristo ao levantá-lo dos mortos. Amém? Ao levantá-lo dos mortos. O qual exerceu ele em Cristo. Se não puder ter a versão, tira que eu sinto de cabeça aqui, só acompanha na Bíblia. Versão revista atualizada. O qual, você está aqui, tá? Exerceu ele em Cristo. Pode deixar assim. O qual exerceu ele em Cristo, restando entre os mortos, muito acima de principados, potestades, poder, domínio, todo nome que se possa referir, não só no século, mas também no vindouro. Amém, irmãos? Está dizendo que Deus exerceu o poder em Cristo, e levantou dos mortos, e colocou acima de principados, potestades, ou seja, ele está acima de tudo, e o texto continua, ele todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro. Irmãos, o nome de Jesus está acima de todo nome. Está acima dos demônios. E esse nome nos foi dado para nós usarmos em fé. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para que fosse o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Falando de Jesus, é o cabeça da igreja. Ele foi dado para a igreja, Jesus, para ser o cabeça. E fala assim: a igreja, a qual é o seu corpo. O seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Irmão, isso é muito forte. Diga assim: a igreja é o corpo de Cristo. Como diz: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja é a plenitude de Cristo. A igreja e Cristo são um. Amém, irmãos? Amém. Nós somos a plenitude de Cristo. É o que Paulo diz. Capítulo 2, Paulo começa assim: ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Isso não é Bíblia, acompanha a Bíblia, não. Não tem esse Bíblia, não. É para a Bíblia crente, a Bíblia crente. Bota aqui então, pessoal, acompanhar lá, se vocês bem tiver. Esqueci ele veio. Ele nos deu vida. Efésios 2:1. Estamos nós mortos. Irmão, isso é muito fantástico. Ele nos deu vida. Você tem vida aqui? Amém. Você recebeu vida. Amém. Flávio, eu recebi vida. Eu pergunto: por que você recebeu vida? Boa pergunta, né? Para que eu recebi vida? Primeiro, eu estava morto, né? Nós queremos voltar a viver. Mas viver como? Eu perguntei a vez, irmão: você é salvo? Sou salvo pela graça. Eu perguntei: salvo de quê? Salvo de quê? Com essa bagagem todinha, com essa mala cheia de pedra, cheia de sofrimento, cheia de doença, cheia de problema, cheia de angústia, cheia de opressão, cheia de medo. Você é salvo de quê? Não, eu começo para o inferno, agora eu vou para o céu. Com essa bagagem todinha. Irmãos, eu sei que um dia nós vamos para o céu, mas Jesus nos proporcionou vivemos um pouco do céu aqui na terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Sabe que você está no reino de Deus? E a vontade de Jesus, a sua oração, é que o reino de Deus venha. Eu sei que é uma manifestação futura do reino de Deus, mas a realidade espiritual do reino nos habita.
a realidade espiritual. É uma forma de governar. Seja feita com vontade, aqui na terra, como é no céu. Isso Cristo fez. Bom que fez com o bem de Deus. Amém? Não quer receber vida. Você recebeu vida? Para quê? Para viver aqui na terra uma realidade superior a esta vida natural, a este século mal. Paulo diz: não vos conformeis a este século. Justamente isso. Não moldar a sua vida, não se rebaixar às coisas deste mundo, não só do ponto de vista dos pecados, digamos assim, sexuais, não é isso, mentir ou algo parecido. Mas sabe quando você age como incrédulo, você está se conformando com este mundo? Sabe quando você aceita o mal, você está se conformando com este mundo? Sabe quando você digamos assim, define como alguém doente, você está se conformando com este mundo? Ah, pastor, eu tenho um síndrome de pânico, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso, você tem sintomas de ansiedade. Não se defina com uma doença, não se agarre com ela. Ah, pastor, eu sou ansioso. Não, você não é ansioso, você tem sintomas de ansiedade. Amém? Eu sou diabético. Não, você não é diabético, você é curado. Tem sintomas de diabetes. Ou do diabetes, né? É um diabo. Então se defina como um doente, meu irmão. Diga: eu sou curado. A palavra de Deus me curou. Ele virou sua palavra, me sarou e me livrou do que era mortal. Eu sou livre do que é mortal. Aleluia. Amém? Ele nos deu vida. Que vida é essa? Irmãos, a vida de Deus. A vida de Deus. A vida soberana, a vida abundante. Aleluia. Esta vida, irmãos, é o próprio Jesus viver através de você, fluindo através de você, fluindo pelos seus poros, fluindo pela sua boca. Jesus manifestou a vida, Ele é a própria vida. É assim que Paulo define em Colossenses 3, versículo 4: quando Cristo, que é a vossa vida. Jesus é a vida do crente. Aleluia. Que Deus abra nossos olhos para compreendermos coisas tão poderosas sobre a vida de Deus, como já falar em Efésios 2:1. Certo? Mas eu quero ler rapidamente, estou já encerrando. 1 João 1:1. Vamos lá. Boa noite, Felipe. Achei. Chegou aí. Não está forte, né? Beleza? Tá bom. E aí? 1 João 1. O que era desde o princípio. Está falando de Jesus. O que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos. Isso é João falando da sua experiência sensorial com Jesus. Irmãos, imagine que você vê com Jesus e você vê a vida de Deus ali ambulante, a vida de Deus andando sobre esta terra, a vida de Deus operando milagres. O que a vida de Deus é capaz de fazer? É uma pergunta que podemos pensar sobre ela. Você fala assim: eu tenho vida, sim, mas o que a vida é capaz de fazer? Você recebeu vida para quê? Para viver reclamando, murmurando, mal-humorado, para ser um chapa existencial, viver doente, viver debaixo da opressão maligna, aceitando os males, aceitando aquilo que o diabo faz. Não, você recebeu vida para desfrutar. Amém. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com nossos próprios olhos, o que contemplamos que nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Jesus é o verbo da vida. Aí ele fala no versículo 2: e a vida se manifestou. Oh glória! Oh glória! E
Imagina que João mostra lá, falando sobre isso. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. A vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Irmão, Jesus veio trazer vida, veio iluminar. A Bíblia diz que o povo que havia em trevas viu grande luz. Jesus é a luz que vida ao mundo, ilumina todo mundo. Irmão, você foi iluminado por Jesus, você tem essa vida. Você é chamado de luz. Luz. Quantos aqui estão ouvindo a Cristo? Quantos aqui estão ouvindo a Cristo? Ele é luz. Ele é vida. Você é chamado de luz também. Efésios 5:8 diz: porque outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Somos luz do Senhor, irmãos. Andai como filhos da luz. Nós somos do dia. Somos filhos da luz, não somos das trevas. Nós temos vida e vida abundante. Por que recebemos vida? Para manifestá-la. A pergunta é: você está manifestando essa vida? Ou será que o velho homem ainda persiste em se levantar? A Bíblia fala, irmãos, se nós morremos com Cristo, teremos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e onde nós vivemos com Ele. Amém? Se morremos com Cristo, quantos morreram com Cristo aqui? Quantos morreram com Cristo aqui? Morreu ou foi só desmaio? Muitas vezes vai o homem quer se levantar, raivoso, ansioso, oprimido. Ele não quer se levantar. Mas nós temos que saber que diante de nós há uma vida gloriosa a se experimentar. E a vida se manifestou. Está em Efésios 5:8, né? Aí já lemos já, tá bom? Versículo 2 de 1 João: e a vida se manifestou, e dela temos visto, dela damos testemunho. 1 João 1:2. A vida dela que estava com o Pai como nos foi revelada. Agora volta para Efésios 2:1, vamos lá, vamos terminar. Efésios 2:1, por favor. Ele nos deu vida. Aleluia. Efésios 2:1. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Estamos mortos. Isso falou espiritualmente. Versículo 2: entre os quais vocês andaram novo tempo. Fala comigo, novo tempo. Eu acho legal demais esses termos verbais, né? Outro tempo, né? Paulo usa muito isso. Ele fala que o pecado reinou pela morte, né? Assim que como o pecado reinou pela morte, Romanos 5, assim reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Se reinou, não reina mais, amém? A morte não reina mais, amém? Andamos outrora, no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Sabe o que é o curso deste mundo, irmãos? O curso é o fluxo deste mundo. O povo está ansioso para se tramitar. Está com medo de se tramitar. Não, você não está mais. Você não é deste mundo mais, não. Você pertence a Cristo. Cristo falou assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, lá em João 17, mas livra-os do mal, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E você me diz: você não é deste mundo, fala para ele. Você não é deste mundo, fala para ele. Diga assim: boa noite, extraterrestre. Estou brincando. Mas na palavra real, segunda palavra, você é o extraterrestre, porque você não pertence a esse mundo, você pertence a Cristo. Então agora só como é que nós andávamos antes. Irmãos, é tanta fé que o apóstolo Paulo tem em nós, porque muitas vezes a afirmação é que como se nós tivéssemos vivido esta realidade. Nós estávamos andando segundo o testemunho, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito maligno, que agora atua nos filhos da desobediência. Você tem que desobedecer a Deus, não é somente você
você cometer um pecado de mentira. Mas quando você não anda em paz, quando você é ansioso, você está desobedecendo a Deus. Se você obedecer a palavra e andar em fé, você vai experimentar um poder tremendo sobre a sua vida. Amém? Versículo 3, vamos dizer lá. Entre os quais, entre eles também, nós todos andamos no passado. Como é que andávamos? Segundo as inclinações da nossa carne, falando a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, mais forte, éramos, quis quer dizer, não somos mais. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos, versículo 5, versículo 4, mais Deus, fala comigo, mas traz uma nova realidade. Mas, porém, entretanto, todavia, Deus, sendo rico em misericórdia, irmãos, Deus é rico em misericórdia. Deus não é mau, Deus é rico em misericórdia. Pastor, você sabe o que eu fiz? Deus é rico em misericórdia. Quando se volta para o Senhor, Ele é abundante em perdoar, Ele é rico em misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, versículo 5, em nossos pecados, em nossos delitos, nos deu vida. Aleluia! Nos deu vida. Você tem vida aqui? Ele te deu vida. Não dará, deu. A vida eterna é possessão atual, é possessão presente no crente. Você tem vida eterna hoje. Nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Pela graça sois salvos. Vocês lembram que nós citamos há pouco Efésios 1, que diz que Deus restou Jesus, colocou acima de principados, potestades, poder, domínio, todo mundo que se possa referir, não só no século presente, mas também no vindouro. Vocês lembram aqui que Deus restou Jesus? Lembra ou não? Efésios 1. Deus colocou ele acima de principados, potestades, poder, domínio, e todo mundo que se possa referir. Deus o levantou. Sabe que você está também com ele? Versículo 6 diz: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Sim ou não? Você está acima de principados, potestades, poder, domínio, e também você está acima de todo mundo que se possa referir, não só no século presente, mas também no futuro. Você está acima por quê? Porque você está em Cristo. A igreja, segundo Paulo, é o corpo de Cristo, a plenitude daquele Jesus. A plenitude quer dizer o complemento. Outra versão fala o complemento. Irmãos, nós somos a plenitude de Cristo. O que isso quer dizer? Não dá para separar Cristo da igreja. Nós somos um com Ele. Onde Ele está, nós estamos. Essa é uma realidade espiritual. Fisicamente você está aqui sentado hoje, mas espiritualmente você está em Cristo, dos lugares celestiais. Você não vai estar brigando com o diabo. Tem muita igreja que defende a guerra espiritual, essa guerra fictícia de limpar os céus, de querer quebrar a maldição do Brasil, lá em Porto Seguro. Natal, todo mundo que vem para cá todo ano, para a Bahia. Para cá diga assim, para lá que é a Bahia, né? Estava a caravana, vamos para Porto Seguro quebrar a maldição do Brasil. E vocês estão muito perto. Era para dar do Éden, que a maldição começou lá, mas não pegou. Tem muita gente que fala assim: reforço, nós estamos guerreiros de oração, traga reforço. Estão brigando com o diabo, lutando com o diabo. Não entende a posição que tem em Cristo. Nós estamos em Cristo, meu irmão. Em Cristo você está acima de principados e potestades. Você fala de cima para baixo: diabo, salve minhas finanças, diabo, salve meu corpo, diabo, sai daí em nome de Jesus. Autoridade. A autoridade
temos autoridade, amados, para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Tem que ter medo de contra-ataque. Eu vou fazer algo que vai contra-atacar. Vamos armar a cidade do leão. Não precisa, irmão. Nada lhe causará dano algum. Tem que ficar brigando com o diabo. Pastor, eu passei a noite brigando com o diabo. Eu passei a noite guerreando. O que foi, irmão? Mas eu passei a noite dormindo. Doido. Foi feito para dormir, irmão. Não vai brigar com o diabo, não, porque o diabo é inimigo de si. Ele já foi vencido por Jesus. Ele despojou principados, potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é o lugar da vitória, meu irmão, em nome de Jesus. A cruz, e na cruz ele libertou você. Dá para aceitar a vida de Deus? Dá para entender que é uma vida mais poderosa para se viver? Porque você recebeu vida para viver com alguém novo espiritualmente, como vai com então. Você recebeu vida para deixar que esta vida está em você tenha ascensão e possa tocar as pessoas. Foi isso que Cristo fez. A vida estava nele. A vida se manifestou. Cada coisa que ele fazia era a vida de Deus, curando, libertando, trazendo vida onde havia morte. Você é possuidor dessa vida. Você está assinado com Cristo. Não submeta às pressões. Tenha ousadia, tenha coragem, como nós começamos a ensinar aqui esta noite. Tenha coragem, fale a palavra, se posicione. Não deixe pensamentos do inferno ocupem sua mente. Deixe a palavra tomar conta. Se apegue à verdade. A verdade de Deus é para você. Aleluia. A cura é para você. A paz é para você. A liberdade de pressões emocionais é para você. Você pode andar como filho de Deus, cheio de ousadia, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.